Crenças erradas. Andrew Wommack. Você sabia que é provável que você esteja limitando a Deus? A maioria de nós limita Deus de uma forma ou de outra. Há muitas coisas que podem impedir ou limitar o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Uma área em que limitamos Deus é através das nossas crenças erradas. Muitos pensam que Deus está no controle total e que tudo o que acontece é da sua vontade. Nós o culpamos por tudo enquanto temos uma teologia fatalista que diz que tudo o que acontece de uma forma ou de outra deve ser o plano ou propósito de Deus para as nossas vidas. Se nossos casamentos fracassarem, pensamos que talvez seja uma maneira de Deus nos quebrar ou nos humilhar. Se nossos negócios falirem, aceitamos isso como a vontade de Deus. Quando fui para a Índia em 1980, foi um choque cultural total, mas aprendi muito. Uma coisa que aprendi foi que a Índia é realmente um país muito rico. Na verdade, é um dos lugares mais populosos na face da Terra e possui abundância de recursos naturais. A falta de prosperidade da Índia não se deve a finanças ou recursos, é por causa do seu sistema de crenças. Quando estive na Índia, notei que as pessoas estavam literalmente morrendo de fome enquanto a carne vagava pelas suas casas. Na verdade, eu estava em uma casa realizando um estudo bíblico quando um touro Brahmani entrou pela porta. Todos se pressionaram contra a parede e deixaram esse grande touro Brahmani fazer o que quisesse. Tudo porque os hindus acreditam que o animal pode ser a avó reencarnada de alguém. O povo hindu não come carne bovina, mas come algumas formas inferiores de carne, como cães ou cabras, porque acredita que esses animais representam a reencarnação de formas de vida inferiores. O povo hindu tem recursos que poderia acabar com a sua fome, mas o sistema de crenças religiosa limita-os. Eles também acreditam que nasceram em um sistema de castas, e se fizerem alguma coisa para tentar sair dele e melhorar seu bem-estar, poderão reencarnar como uma formiga ou algo pior. O seu sistema de crenças empobreceu a sua nação e limitou-a. Muitos americanos tentam entrar em culturas diferentes e simplesmente gastar dinheiro em seus problemas, pensando que isso tudo resolverá tudo. No entanto, o dinheiro não é o problema na Índia ou em qualquer outro lugar. O sistema de crenças da cultura é o problema. As pessoas precisam do Evangelho, bem como de um conjunto de principais e de um código moral que as leve a mudar o seu sistema de crenças. Uma vez implementadas estas coisas, as nações começarão a prosperar. O sistema de crenças de uma cultura limitará o seu povo e mantê-lo-á na pobreza. Da mesma forma, muitas pessoas na América pensam que o governo lhes deve assistência social. Precisa de aumentar os seus salários ou benefícios e deveriam dar-lhes mais seguros de saúde garantidos. Esse não é o nosso problema. Nosso problema está bem entre os nossos ouvidos, a maneira como pensamos e acreditamos. Provérbios 23, verso 7, nos diz que como um homem pensa em seu coração, ele é. Nossas vidas seguem o caminho de nossos pensamentos. Romanos capítulo 12, verso 2. Se quisermos mudar, não devemos orar para que alguém nos dê mais dinheiro. Nem devemos pegar dinheiro de alguém que o tem e dá-lo a quem não tem. Essa não é a nossa resposta. A nossa resposta é começar a ultrapassar esses limites do nosso pensamento errado, porque a forma como pensamos no nosso coração irá direcionar o curso das nossas vidas. Precisamos mudar a nós mesmos, nossos pensamentos, nossa mentalidade, se quisermos eliminar os limites de Deus. Subtítulo: Você tem uma esfera de influência. Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, verso 34. Ele quer fazer coisas absolutamente milagrosas na vida de todos.
Deus nunca fez um pedaço de lixo. Ele nunca fez uma pessoa inferior. Todos nós temos algo que Deus deseja realizar através de nós. Mas a maioria de nós ignora isso e acredita na mentira de que não há nada em especial em nós. Mas a verdade é que somos todos únicos e podemos fazer algo que ninguém mais consegue. Pois eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim esperado. Jeremias capítulo 29, verso 11. Deus tem bons pensamentos para cada um de nós. Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Estamos com medo e maravilhosamente fomos feitos. Salmo 139, verso 14. Quer nossos pais nos tenham previsto ou não, Deus nos conhecia desde a fundação do mundo e tem um propósito para nós. No entanto, a maioria de nós vive muito abaixo do padrão de Deus e limita o que Ele quer fazer em nossas vidas. Gasto mais de $1 milhão em um tempo de transmissão na televisão todos os meses. O nosso ministério está a aumentar e vamos continuar a gastar mais. Mas mesmo que gastemos $10 milhões por mês, há muitas pessoas que nunca ouviram falar de mim ou do meu ministério. Não importa quanto dinheiro eu invista na televisão, você tem a capacidade de impactar pessoas que nunca alcançarei. Todos nós temos uma esfera de influência ou pessoas que podem alcançar. Essas são pessoas que nós conhecemos e estão a observar-nos, familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho, que morrerão e irão para o inferno se apenas ficarmos sentados e esperando que o nosso pastor ou outro ministro fale com eles. Precisamos nos levantar e deixar que Deus nos use para tocar essas pessoas e nos ajudar a alcançar todo o nosso potencial. Sempre que pergunto quantas pessoas são chamadas a ser líderes, sempre há quem não levante a mão. Eles não se consideram líderes, mas todos nós somos líderes. Liderança é definida como influência, e todos nós temos influência sobre alguém, sejam nossos filhos, vizinhos ou amigos. Alguns de nós têm mais influência do que outros, mas todos somos chamados a influenciar alguém. Se não nos vemos como líderes, você tem influência sobre os outros e prefere pensar: "Oh, coitado de mim, o que quer que seja, será?" Então estaremos vivendo uma vida como um pinball. Estamos apenas saltando de um problema para o outro. Problema é tudo mais com que nós deparamos sem qualquer rumo para as nossas vidas. Se não usarmos a autoridade que Deus nos deu e ordenarmos que as montanhas se movam, estaremos limitando a Deus. Deus fez todos para serem líderes. Isso pode variar de acordo com sua chamada específica, mas se você tem o Deus Todo-Poderoso vivendo dentro de você, Ele tem um propósito para a sua vida que fará com que você realize coisas e influencie as pessoas de uma forma que o satisfaça. Muitos de vocês não estão influenciando as pessoas de maneira positiva e sua vida não está realizando nada. Se você nasceu de novo, então Deus está vivendo dentro de você e Ele tem algo importante para você fazer. Deus não apenas soberanamente faz tudo funcionar. Se a sua vida não é uma alegria absoluta e você não está entusiasmado com isso, se você não tem entusiasmo com a sua vida ou com o lugar para onde está indo ou com o que Deus está fazendo, você perdeu Deus e está limitando o que Ele quer fazer ou faça em sua vida. Subtítulo: Deus te chamou para fazer algo além, você mesmo. Quando Deus falou comigo em 31 de janeiro de 2002, no Salmo 78, isso revolucionou minha vida. Este salmo foi escrito para que a geração mais jovem pudesse ver o que a geração mais velha fazia, para que pudessem aprender a não limitar Deus e a não entristecer a Deus como os seus pais fizeram. Isso é poderoso.
O Senhor usou este salmo para mudar completamente a minha vida. Sim, eles voltaram e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Salmo 78, verso 41. Deus falou essa passagem muito simples para mim em 2002 e oro para que Ele fale isso para você também. Nenhum de nós esgotou a capacidade, os recursos e o poder de Deus para as nossas vidas. Deus é infinito, Deus é enorme. Nossas vidas deveriam ser um reflexo disso. Se você puder olhar para a sua vida e dizer, bem, eu fui para a escola, fiz isso e aquilo e ganhei as coisas que tenho, você perdeu Deus. Sua vida deveria ser um testemunho tão grande que quando as pessoas perguntarem como você está fazendo, o que está fazendo e por que você é tão abençoado, você deveria ser capaz de dizer que não há explicação fora de Deus. Se você pode apontar sua excelente educação, seu carisma ou sua habilidade, então você perdeu Deus. Se a sua vida não é sobrenatural, é superficial. Deus o chamará quando fazer algo que está além de você. Ele vai te chamar para fazer algo que é maior que você. Se for algo que você possa fazer sozinho, duvido que tenha ouvido falar de Deus. Por exemplo, Deus me chamou para pregar a palavra enquanto eu era introvertido. Eu não conseguia olhar para alguém e nem encarar e conversar com ele ou ela, quando eu estava no ensino médio. E agora falo para milhões e milhões de pessoas. Deus me chamou para fazer algo que está absolutamente além de mim. Deus me fez fazer coisas para as quais não há explicação humana. Não tem uma resposta sobre por que as bênçãos de Deus são tão grandes em meu ministério. Está além da minha habilidade natural. Não estou fazendo nada exceto amar Jesus e me apegar a Ele. Não posso apontar para o meu ministério e dizer que é abençoado por causa do meu grande talento ou habilidade. Na verdade, se eu fosse Deus, não teria me escolhido. Subtítulo: Você não é inteligente o suficiente para fazer isso sozinho. Pois verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e nem muitos nobres. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Esse sou eu me qualifico. Você não pode apontar para mim e dizer que é por causa dos meus grandes talentos ou habilidades. Não estou fazendo nada para que possa fazer sozinho. Tudo o que está sendo realizado é por causa de Deus trabalhando através de mim. Minha mãe morreu em 2009, quando ela tinha 96 anos. Pouco antes de morrer, ela me perguntou como estava o ministério. Contei a ela sobre todas as coisas incríveis que Deus estava fazendo na América e no exterior. Ela olhou para mim e apontou o seu dedinho ossudo para mim e disse: Andy, você sabe que isso é Deus. Eu disse: sim, senhora, eu sei que é Deus. Ela disse: você não é inteligente o suficiente para fazer isso. E eu disse: culpado. Amém. É verdade. Se você pode dizer que alcançou tudo com sua habilidade, força ou poder, então ainda não se conectou com a vontade de Deus para a sua vida. Deus pedirá que você faça algo maior do que você mesmo, que exija mais do que a sua própria capacidade. Acredito que todos nós sentimos falta de Deus em algum momento de nossas vidas. Não creio que nenhum de nós esteja acertando todos os cilindros. Nenhum de nós está acreditando em Deus e fazendo tudo o que deveríamos estar fazendo. Deus é grande, ilimitado e infinito. Ele quer que acreditamos em coisas grandes. No entanto, a maioria de nós só acredita em coisas pequenas. Quando Deus falou comigo em 2002, Ele me disse que eu estava o limitando, assim como os israelitas que voltaram atrás em seus corações e limitaram o Santo de Israel. Sinceramente, eu não tinha ideia de que estava limitando a Deus. Antes de Ele falar comigo, eu estava no ministério há 34 anos e tinha visto muitas coisas incríveis acontecerem. Eu tinha visto milagres, incluindo pessoas sendo ressuscitadas dentre os mortos.
Eu até tinha visto meu próprio filho ressuscitar dos mortos. Ele estava morto há 5 horas, mas não apresentava danos cerebrais. Bem, pelo menos não mais do que antes. Se você acredita que Deus é soberano e pode fazer o que Ele quiser, então talvez você precise arrancar o Salmo 78 da sua Bíblia. Essa escritura diz que os israelitas limitaram a Deus. Deus queria fazer mais do que eles o deixariam fazer. Deus queria trazê-los para a terra prometida e queria fazer isso em 1 ano, não em 40. Mas os israelitas enviaram espiões que disseram que havia gigantes na terra. Eles se recusaram a ir e, portanto, atrasaram por 40 anos a vontade de Deus para aquela nação. Eles limitaram Deus. Não precisamos ir além dos filhos de Israel para ver que podemos limitar a Deus. Ele não queria que eles passassem 40 anos no deserto, mas eles o limitaram por causa do seu medo do homem. Podemos aplicar esse mesmo princípio às outras áreas da nossa vida, como a cura. De acordo com 3 João capítulo 2, Deus não nos quer doente, mas muitas vezes limitamos Deus na forma como Ele pode nos curar. E Moisés tinha 120 anos quando morreu, e seus olhos não estavam turvos e nem a sua força natural diminuída. Deuteronômio 34, verso 7. Moisés era forte e tinha uma vista perfeita quando tinha 120 anos. Se Deus fará isso por uma pessoa no Antiga Aliança, imagine quanto mais Ele fará por nós que estamos sobre a Nova Aliança. Limitamos Deus quando pensamos: tenho mais de 40 anos, então isso é normal. As coisas deveriam começar a dar errado em meu corpo, a minha visão deveria começar a diminuir. Nós nos comparamos com os outros, segundo Coríntios capítulo 10, verso 12, e dizemos: é assim que deve ser. Mas precisamos olhar para a palavra de Deus e acreditar que podemos ser fortes como Moisés e ter boa visão. Limitamos Deus pensando que as coisas têm que ser de uma certa maneira simples porque é isso que os outros estão vivenciando. Se disseres em teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como posso desapropriá-los? Deuteronômio 7, verso 17. Este versículo é exatamente o que eu estava dizendo quando Deus me disse o que eu estava limitando. Os israelitas limitaram Deus dizendo que as outras nações eram mais poderosas do que eles. Deus prometeu a eles vitória absoluta, mas vacilaram e começaram a duvidar da promessa de Deus. Quando fizeram isso, limitaram a Deus e ele não conseguiu expulsá-los. Hebreus 4, verso 2. Subtítulo: Deus flui através das pessoas. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3, verso 20. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, mas não entendem. Esse versículo não diz apenas que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E continua dizendo, de acordo com o poder que opera em nós. De acordo com significa em proporção a ou ao grau do poder que está operando em nós. Se não tivermos fé e se não nos edificarmos na nossa fé santíssima, Judas 20, limitamos o poder de Deus que flui de nós. Podemos parar o poder de Deus em nossas vidas. Se não estivermos curados, não foi Deus quem não nos curou. Fomos nós que não liberamos o poder de Deus dentro de nós. Deus tem que fluir através de nós. Quando as pessoas dizem que Deus simplesmente se moveu soberanamente, estão dizendo que ninguém teve nada a ver com a sua mudança. Eles estão dizendo que Deus soberanamente desceu do céu e fez algo. Isso não é bíblico. Deus sempre usa as pessoas. Deus flui através das pessoas. E há muitas maneiras pelas quais
podemos limitar o que Deus quer fazer em nossas vidas. Se você olhar bem, descobrirá que alguém estava orando, alguém estava crendo em Deus ou alguém estava ativamente envolvido para realizar o mover de Deus. Deus não se move em ondas. Havia um movimento carismático, um movimento de cura e um movimento palavra de fé. No entanto, culpamos a Deus como se Ele fosse aquele que vem em ondas e derrama seu poder. Depois recua e deixa uma geração definhar. Não é isso que Deus opera. Deus quer que cada pessoa ande em sua plenitude. Deus derramaria todos esses movimentos de uma só vez se os recebessem dessa forma. Por exemplo, no reavivamento da cura, a igreja perdeu a verdade da cura. Houve algumas pessoas, como Oral Roberts, que simplesmente pressionaram. Se você ler o testemunho dele, verá que isso não aconteceu com ele. Ele o perseguiu. Lembro-me de Oral Roberts falando sobre a primeira reunião que realizou. Ele estava tão doente e cansado de ver a impotência no corpo de Cristo e a falta de cura que decidiu: não vou viver assim. Ou a palavra é verdadeira e Deus faz milagre hoje, ou eu vou parar de servir a Deus e parar de jogar o jogo de ser pastor. Ele teve que lutar contra a incredulidade e as lutas. Mas quando começou a ver os milagres acontecerem, ele pegou o fogo e incendiou outros também. Esses e outros exemplos semelhantes produziram um movimento de cura. As pessoas começaram a dizer que Deus estava se movendo neste movimento de cura. Deus quer atuar na cura o tempo todo, mas a maioria das pessoas não o fará da mesma forma que os envolvidos nesse movimento fizeram. Eles avançaram na área da cura e começaram a ver o milagroso poder da cura de Deus. Eles não avançaram em outras áreas, no entanto. Não era que Deus quisesse apenas derramar o movimento de cura. Ele teria derramado o movimento da palavra, o movimento carismático, o movimento justo e o movimento do batismo no Espírito Santo. Todos de uma vez, se as pessoas o tivessem recebido no caminho. Se ficarmos doentes e cansados e decidirmos começar a acreditar em Deus, veremos as coisas acontecerem. Então podemos ser tentados a pensar que Deus está fazendo algo novo. Não, Deus está fazendo a mesma coisa que quis fazer durante 2000 anos. Ele não queria que a igreja passasse pela idade das trevas, uma época em que o corpo de Cristo pereceu por falta de conhecimento, por não conhecer o que a palavra de Deus dizia. Acontece que se paramos de limitá-lo, ele pode fazer o que sempre quis. Subtítulo: A vida não é um ensaio geral. Deus quer se mover e trazer você para a sua terra prometida. Deus quer fazer coisas em sua vida que farão com que você acorde todos os dias dizendo: Deus, isso é absolutamente incrível. O Senhor é incrível. Que privilégio fazer parte do que o Senhor está fazendo. Deus quer que todos nós vivamos assim, mas a maioria de nós simplesmente acorda e diz: ótimo, é amanhã, eu gostaria de poder voltar para a cama. É segunda-feira e tenho que trabalhar. Ou entraremos no trabalho e diremos: um dia entrei em nossa sala de descanso e ouvi um dos nossos funcionários dizer: Então perguntei a ele o que isso significava. Ele disse: graças a Deus é sexta-feira. Perguntei a ele o que havia de tão bom nas sextas-feiras. Ele disse: é o último dia da semana de trabalho e amanhã terei folga. Não preciso ir trabalhar. Perguntei a ele: você não gosta de trabalhar aqui? Eu poderia consertar isso para que você não tenha que trabalhar aqui. Ele disse: não, gosto de trabalhar aqui. Eu realmente aproveito meu fim de semana. Eu disse: bem, quer saber? Há uma centena de pessoas que gostaria do seu trabalho. Se você não gostar de trabalhar aqui, eu poderia simplesmente consertar isso para que todos os dias fossem sexta-feira para você. Cara, ele alguma vez voltou a pedalar. Claro,
que eu estava apenas brincando com ele. Mas quer saber? Se você não está animado para acordar na segunda-feira e ir trabalhar, ou se você ficar animado na sexta porque não precisa trabalhar nos próximos 2 dias, você ainda não encontrou a vontade de Deus para a sua vida. Esta é uma das maneiras pelas quais limitamos Deus em nossas vidas. Se você está trabalhando em algum emprego sem futuro porque precisa de uma pensão ou de segurança no emprego, então você está sentindo falta de Deus. A vida não é um ensaio geral, isso é real. Se você não está fazendo algo em sua vida que te enche e te satisfaça e te faça sentir que bênção de Deus isto na minha vida, então você desperdiçou um dia de sua vida. Deus tem um propósito para você e quando você o encontrar, você estará realizado. Deus não chamou cada um de nós para aparecer na televisão ou para ficar na frente das pessoas como Ele fez comigo, mas Ele tornou todos especiais e nos chamou para fazer algo que encherá nossas vidas de alegria e paz. Se você não estiver lá, você está perdendo tempo. Alguns de vocês estão orando para que sua vida seja diferente e não tenha alegria. Você está deprimido porque você não está fazendo o que Deus o chamou para fazer. Deus está puxando você em uma direção, mas você está indo em outra direção. Porque é isso que todos em sua família têm feito por gerações. Você tem medo de que, se entregar sua vida a Deus, Ele possa mandá-lo para a África. Então você segue a lógica em vez de seguir a Deus. Mas você não encontrará alegria e realização porque não está fazendo o que Deus o chamou para fazer. Subtítulo: Você é o único. Nos últimos anos, ministrei para uma empresa com cerca de 30 funcionários em Charlotte, Carolina do Norte. O proprietário reúne sua equipe e diz: o relógio está correndo. Estou pagando para você ouvir esse homem enquanto ele quiser conversar. Eu compartilho a palavra com eles. Numa ocasião específica, quando fui ministrar a equipe desse empresário, notei que havia uma nova moça na recepção, uma jovem asiática. Perguntei por que ela não estava com os outros funcionários na reunião. Ela disse que, como ela era nova pessoa, ela teve que ficar e atender os telefones. Então, ela me perguntou se era eu quem iria falar e eu disse sim. Ela perguntou o que eu fazia e disse a ela que era ministro. Ela perguntou para quem? Eu disse, bem, pelo Senhor Jesus Cristo. Então ela exclamou, você é o único. Eu disse, aquele o quê? Ela começou a me contar que enquanto realizava seus rituais na noite anterior, ela era hindu ou budista. Começou a duvidar que seu Deus fosse o verdadeiro Deus. Ela parou no meio do ritual e disse, Deus, eu sei que você existe, mas tem que haver mais em você do que isso. Você poderia, por favor, revelar-se a mim e me dizer quem é o verdadeiro Deus? Assim que ela orou isso, uma bola de luz veio até ela, e ela ouviu uma voz dizer, amanhã lhe enviarei um homem que lhe dirá quem sou eu. Então ela olhou para mim e disse, você é o único. Eu disse, eu sou o único? Amém. Tive a oportunidade de conduzi-la ao Senhor, e ela foi batizada no Espírito Santo e falou em línguas. Quando voltei para o carro, tive uma sensação de paz e alegria por saber que estava no lugar certo e na hora certa. Foi uma grande satisfação saber que eu estava exatamente onde estava e deveria ser. Alguns de vocês nunca experimentaram isso porque não estão onde deveriam estar. Você está seguindo o caminho seguro. Você está atirando em nada e acertando sempre. Você aprendeu que precisa ser lógico e fazer as coisas de acordo com o modo como todos os outros membros da sua família fizeram. Mas você está limitando a Deus. Subtítulo: Comparando-se entre si. Pois não ousemos fazer parte do número, nem nos comparar com alguns que se elogiam.
Mas aqueles que se medem por si mesmos e se comparam entre si não são sábios. 2 Coríntios 10, verso 12. A maioria das pessoas limita Deus comparando-se com os outros, mas é tão clara nas Escrituras que não devemos nos avaliar pelos outros. Em vez de deixar a palavra de Deus controlar e dominar os nossos pensamentos, olhamos para os nossos pais, olhamos para os nossos avós, olhamos para a televisão e ouvimos as histórias das pessoas sobre todas as coisas más que lhes aconteceram. Então começamos a esperar que essas coisas aconteçam conosco e limitamos Deus comparando-nos entre nós. Uma área em que fazemos isso é a financeira. Olhamos em volta e vemos que há uma recessão, então esperamos que isso aconteça conosco. Em Colorado Springs, existem centenas de ministérios para eclesiásticos e quando a recessão ocorreu em 2008, muitos desses ministérios diminuíram as suas projeções de receitas em 15, 25%, antes que ocorresse uma única diminuição na receita. Eles anteciparam isso porque o mundo estava tendo problemas e começaram a planejar isso e a esperar que isso acontecesse com eles. E adivinhe, aconteceu. Durante esse exato período, nossas finanças floresceram. Começamos um programa de construção de 60 milhões de dólares no outono de 2009. Um programa que íamos completar sem dívidas e as finanças de nosso ministério estavam a subir como um foguete durante a recessão. Simplesmente decidimos não participar da recessão, por isso não antecipamos e não planejamos. Como resultado, nunca experimentamos isso em nosso ministério. Mas o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 19. Não precisamos permitir que nossas finanças sejam ditadas pelo mundo. As nossas finanças são ditadas pela economia do céu e não pelo sistema deste mundo. Há vários anos, o pai de Jamie deixou-lhe uma herança que investimos na Bolsa de Valores. Quando o mercado de ações caiu 50% no final de 2008 e no início de 2009, aumentamos o nosso investimento em 61%. Isso representa um aumento de 61% durante uma recessão de 50%. Deus nos abençoou. Nosso investidor nem conseguia entender porque estávamos prosperando tanto. Alguns de vocês são carnais demais para acreditar que isso seja verdade. Você acha que há uma razão natural. Não, isso é a bênção de Deus. Nosso investidor nos disse que seus outros clientes não prosperaram tanto quanto nós. É porque estávamos acreditando em Deus. E assim como um homem pensa em seu coração, ele também é. Estávamos contrariando a tendência. Alguns de vocês olham para a economia e começam a acreditar que precisam cortar. Você não espera prosperar. Isso limita o que Deus pode fazer em sua vida. Alguns de vocês reduziram suas doações neste momento porque previram ter um problema, mas deveria ter cortado suas dívidas e seus gastos nas suas doações. A pior coisa que você pode fazer para limitar sua colheita é reduzir a semeadura. Na verdade, você precisa aumentar suas doações. Mas a maioria das pessoas não pensa assim. Então limitam Deus. Antes de o Senhor falar comigo em 2002, eu pensava que estava realmente acreditando em Deus. E em comparação com onde eu estava e com os outros, pensei que estava fazendo bem. E eu estava indo bem em comparação com outras pessoas. Mas não é sábio comparar-se com os outros. Não importa se todos na sua família sempre foram perdedores. Isso não dita o que acontecerá com você, a menos que você acredite que ser um perdedor está em seus genes. Só porque todos os outros estão sofrendo na economia, não significa que você tenha que sofrer, a menos que acredite que tem que sofrer.
Comparar-se entre si e medir-se pelo mundo é uma medida errada. Se você ouvir as notícias por apenas alguns segundos, ouvirá muito lixo. Há muita negatividade nas notícias. Por exemplo, eles falarão sobre a temporada de gripe e sobre todos tomarem vacinas contra a gripe. A maioria das pessoas pensará: sou apenas humano, vou pegar uma gripe se não tomar essas vacinas. Se você ouvir todo mundo e achar que vai pegar uma gripe, você vai pegar. Mas não há época em que a palavra de Deus não funcione, nem mesmo a temporada da gripe. Precisamos nos firmar em escrituras como o Salmo 91 e declarar que nenhuma praga chegará perto da nossa casa. Estou determinado a permanecer firme na palavra de Deus e caminhar em saúde sobrenatural. A maioria de nós ouve o esgoto deste mundo e ouve o que o mundo está vivenciando, por isso esperamos ficar doentes. A maioria das pessoas permite que o que acontece no mundo as afete. Eles podem dizer: oh, sou apenas humano. Mas, se eles nascem de novo, eles não são apenas humanos. Um terço deles é totalmente do Espírito Santo. Um terço deles é salvo. Por exemplo, o Espírito. Não deveríamos obter as mesmas coisas que o mundo recebe. Não deveríamos nos comparar com aqueles que não têm Deus vivendo dentro deles. Isso é ignorância. A maneira politicamente correta de dizer isso é que a nossa falta de conhecimento é um problema. No Texas diríamos: você é estúpido. Quão burro você consegue ficar e ainda respirar? Meu pai morreu quando tinha 54 anos. Ele foi um inválido funcional durante toda a minha vida. Ele nunca poderia jogar uma bola ou fazer qualquer coisa ativa comigo. Quando eu tinha 12 anos, ele morreu de problemas cardíacos. As pessoas diziam que eu teria problemas cardíacos, endurecimento das artérias, pressão alta e todo tipo de outros problemas quando envelhecesse, já que essas coisas são hereditárias. Mas uma das primeiras coisas que fiz quando me voltei para o Senhor foi cancelar aquela maldição. Eu quebrei. Não importava o que acontecesse com meu pai, isso não iria acontecer comigo. Minha mãe, por outro lado, viveu até os 96 anos e foi tão forte quanto um cavalo até os seus últimos dias. Por que as pessoas não me disseram que os genes bons da minha mãe me ajudariam, em vez de focar apenas nos genes ruins do meu pai e pronunciar o pior resultado possível sobre mim? É porque as pessoas tendem a olhar para o pior cenário. A maioria das pessoas dirá: bem, meu pai teve problemas cardíacos, então acho que terei problemas cardíacos. Eles simplesmente aceitam essas coisas como fatos. Precisamos parar de nos comparar com os nossos pais e outras pessoas. Esse pensamento limita a cura que Deus quer fazer em nosso corpo. A maioria das pessoas permite que a palavra de Deus atrapalhe o que elas acreditam. Eles acham que sempre foi assim na família deles, e então é assim que vai ser. Precisamos mudar a maneira de como acreditamos. Muitos de nós acreditamos nisso de tantas maneiras sutis que nem mesmo reconhecemos. Por exemplo, muitas senhoras aprenderam que durante 2 a 6 dias por mês tem justificativa para agir como o diabo. Deus não criou as mulheres para serem assim, mas elas aderiram a um padrão ímpio. Se eles acreditarem que é assim que deve ser, Satanás irá acomodá-los. Jamie costumava ter problemas femininos quando era jovem, mas ela acreditou em Deus para a cura e superou tudo isso. Ela passou pela menopausa e não desmoronou como uma mala de $2, nem teve que fazer terapia de reposição hormonal ou qualquer outra coisa. Ela passou por essa temporada de forma sobrenatural. No entanto, muitas mulheres acreditam que a menopausa tem que ser terrível e que tem de sentir todos os seus sintomas. Mas quem disse isso? Fomos treinados de maneira natural. Então, aceitar viver um padrão baixo, acreditando que temos que ficar doentes, pegar gripe, ter dor de cabeça ou que não podemos viver sem dor.
Não sinto nenhuma dor no corpo e tenho mais de 70 anos e fiquei doente uma vez em mais de 40 anos e isso foi devido à minha estupidez. Eu havia ministrado 41 vezes em uma semana e 42 vezes na semana seguinte e fiquei tão cansado que tive que literalmente rastejar para a cama. Fiquei na cama um dia para me recuperar e no dia seguinte saí e cortei um cordão de madeira. Foi muito cedo e fiquei doente. Você pode atribuir isso à estupidez. Essa foi a única vez que estive doente. Eu não acredito em ficar doente. Eu não levo doença. Alguns de vocês pensam que não pode viver assim, mas não me acordem porque é assim que estou vivendo. Quando você espera a doença, você limita a Deus. Se você está doente, não precisa descobrir sobre sua doença. Não se concentre na doença, concentre-se no que a palavra de Deus diz. Sua palavra diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Você deveria estar falando a palavra para si mesmo a respeito da cura. Coloque as escrituras em algum lugar onde você possa vê-las com frequência e concentre-se nelas. Mas, em vez de nos concentrarmos na palavra de Deus, a maioria de nós limita Deus e estamos conectados ao mundo e preocupados com o que está acontecendo na vida de todos os outros. Subtítulo: Você não é mediano. Deveriam haver uma diferença entre os cristãos e aqueles que não conhecem a Deus. Estamos vivos e eles estão mortos. Há uma diferença entre o cadáver e alguém que está vivo. Alguns de vocês estão tão doentes quanto seus vizinhos, tão pobres quanto seus vizinhos, tão deprimidos quanto seus vizinhos e tão negativos quanto seus vizinhos, e nem sequer conhecem a Deus. Se alguns de nós fôssemos presos por sermos cristãos, não haveria sequer prova suficiente para nos condenar. Deveria haver uma diferença. Deus nos fez mais do que estamos vivenciando em nossas vidas. Deus nos criou para mais do que a média. Se formos medianos, isso significa que não somos bons nem maus. Somos mornos. Apocalipse 3, verso 16. Deus nos tornou todos especiais. Se não estamos nos sentindo assim, precisamos tirar os limites dele. Isso não é verdade apenas em nossa saúde e em nossas finanças e nas coisas que estão acontecendo neste mundo, mas também no reino espiritual. A maioria das pessoas não está realmente buscando a Deus e ouvindo-o. Eles não têm relacionamento próximo com Deus. Então começam a pensar, bem, a maioria das pessoas não vê as coisas acontecerem, então está tudo bem para mim também não ver a vitória total. Eles limitam Deus pela maneira como pensam. Um exemplo disso é o que aconteceu após o ataque terrorista de 11 de setembro. A receita da maioria dos ministérios diminuíram entre 25% e 40% depois do dia 11 de setembro de 2001, porque a atenção de todos estava focada nos ataques. As pessoas deixaram de ver televisão e de ouvir rádio, exceto para ver e ouvir sobre os acontecimentos do dia 11 de setembro e suas consequências. Todo mundo estava tentando descobrir o que estava acontecendo. As pessoas faziam doações principalmente para a Cruz Vermelha e outras organizações similares. A maioria dos grandes ministros estavam à beira da falência durante esse período, mas desde o dia 11 de setembro, as receitas do nosso ministério triplicaram. Aumentou substancialmente. Imediatamente após o dia 11 de setembro, estávamos aumentando. Se isso funcionou para nós, poderia ter funcionado para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, verso 11. Os crentes deveriam estar se saindo melhor do que a pessoa média. Afinal, Jesus morreu para nos libertar deste mundo mau. Gálatas 1, verso 4. Mas, infelizmente, essa não é a experiência de todo crente. Você está limitando o que Deus quer fazer por você ou através de você, comparando-se com os outros?
Você realmente quer ser como o mundo, com as mesmas doenças e os mesmos problemas financeiros e emocionais? Precisamos ir à igreja e descobrir o que ela diz. A palavra de Deus nos leva muito, muito, muito acima e não abaixo. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás somente em cima e não estarás embaixo. Se deres ouvidos aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os observares e cumprires. Deuteronômio 28, verso 13. Se perguntarmos às pessoas como elas estão, elas poderiam dizer: bem, muito bem, dadas as circunstâncias. Precisamos dizer a elas para saírem daí. Devemos estar apenas acima e não abaixo. Somos a cabeça e não a cauda. Deveríamos estar nos regozijando em meio aos problemas. Lá não há desculpas, mas há razões pelas quais temos problemas. Não estou condenando ninguém, e não estou dizendo que vivemos em um mundo perfeito onde tudo sempre será um mar de rosas. Mas estou dizendo que Deus não criou ninguém para o fracasso. Se você está enfrentando um fracasso, Ele não quer que você viva dessa maneira. Deus te ama, Ele quer que você vença. Ele criou você para ser um vencedor, e você é um vencedor. Subtítulo: Você consegue. Quando o Senhor falou comigo e me disse que eu estava o limitando, reuni minha equipe e disse-lhes que não sabia quanto tempo levaria para mudar a imagem que tinha por dentro, mas sabia que tinha limitado Deus. Eu não tinha me visto fazendo o que Deus me disse para fazer. Eu havia contado a algumas pessoas o que Deus havia falado comigo, mas não conseguia ver. Eu disse: não sei quanto tempo leva para mudar essa imagem interior. Pode levar uma semana, um mês, um ano ou 10 anos, mas eu mudarei. Farei o que Deus me chamou para fazer. Sinceramente, não tinha ideia de quanto tempo levaria. Em uma semana, toda a minha vida virou de cabeça para baixo. Há 2 anos, eu vinha tentando entrar na segunda maior rede de televisão do país. Estive nessa rede mais de 5 vezes como convidado. Eles me deixaram pregar por 45 minutos por vez. E era até um amigo das pessoas que administravam. No entanto, sempre que tentei entrar na rede deles como um programador regular, eles nos deram um preço que era o dobro da tabela de preços. Nosso comprador de mídia também tentou nos convencer, mas parecia que a rede não nos queria lá. Não fazia sentido que não conseguissem entrar nesta rede onde éramos amigos pessoais daqueles que a administravam. Mas 2 dias depois de contar à minha equipe que tomei a decisão de mudar a imagem que havia dentro de mim, recebi uma carta de meu amigo perguntando por que não estávamos em sua rede. Ele disse que não sabia qual era o problema, mas que eu poderia planejar começar a minha programação na segunda-feira e que eles resolveriam os detalhes financeiros mais tarde. Em uma semana eu estava naquela rede e nosso alcance televisor aumentou tremendamente. Noutra situação, Jamie e eu oramos pedindo que alguém nos ajudasse no ministério, porque Jamie dirigia o ministério como administrador. Ela estava fazendo um bom trabalho, mas esse não era o seu forte. Nosso ministério estava crescendo além de nós e então precisávamos de ajuda. Mas como você encontra alguém que tem o seu coração voltado para o ministério e que permita que você doe os seus produtos? Distribuímos dezenas de milhões de fitas, livros, CDs, DVDs e outros materiais gratuitamente. Todas as pessoas que nos ajudaram a administrar nosso ministério me disseram que eu estava louco, especialmente quando viram nossas finanças e como estávamos passando por dificuldades. Eles diziam: venda suas coisas, pare de dar tudo. Então Jamie simplesmente assumiu e administrou, porque ela tinha meu coração. Concordamos que isso era o que Deus nos disse para fazer. Poucos dias depois de contar minha decisão à minha equipe, liguei para um dos membros do conselho para cancelar uma reunião do conselho. Ele me disse que estava muito feliz por eu ter ligado,
porque ele e sua esposa decidiram se aposentar mais cedo, e eles queriam vir para o Colorado para nos ajudar a levar o nosso ministério para o próximo nível. Para encurtar a história, essa pessoa veio a trabalhar para nós. Eu não conseguia acreditar que alguém que tinha um coração voltado para o ministério, com sua vasta experiência, trabalharia para nós. Nosso ministério era pequeno e nossa renda era lamentável, mas ele se aposentou antecipadamente para vir nos ajudar. Quando tomei a decisão em meu coração de mudar e parar de limitar a Deus, instantaneamente nosso ministério na televisão triplicou e Deus começou a trazer as melhores pessoas para nos ajudar. Então levei 2 meses para enviar uma carta aos nossos parceiros, contando-lhes o que Deus havia falado ao meu coração sobre limitá-lo. Demorou mais 1 mês para ele responder a minha carta. Então passaram-se 3 meses no total antes que as pessoas ouvissem isso de mim. Mas antes disso, dentro de 1 ou 2 semanas, nossa renda começou a explodir. Ninguém sabia de nada. Eles não me responderam. Há algo que aconteceu no reino espiritual quando você começa a acreditar em Deus. Você tem que ver o propósito de Deus para a sua vida e eliminar os limites dele. Acredite, ele tem algo mais para você do que você está experimentando em sua vida. Quando tirei os limites de Deus e comecei a fazer o que ele me chamou para fazer, nosso ministério também decolou. Nos 12 anos seguintes, as chamadas recebidas aumentaram cerca de 1.500%. Agora temos mais de 1.100 milhões de visitas em nosso site por mês e cerca de 37 mil visitas por dia. Empregamos mais de 300 pessoas, contra 30 em 2001. E nossos pedidos online aumentaram cerca de 5.000%. A receita do nosso ministério, não incluindo a receita das nossas faculdades bíblicas ou escritórios estrangeiros, aumentou de cerca de 2 milhões de dólares em 2001 para 38 milhões de dólares em 2013. Isso é um grande aumento. Estamos construindo um campus de 65 milhões com a primeira fase de 32 milhões concluída em janeiro de 2014, sem dívidas. Isso é fenomenal. Isso é raro. Deus está nos multiplicando em todas as direções que viramos. E o melhor está por vir. Tudo começou quando Deus me disse que eu estava limitando com o meu pensamento pequeno. Quando mudei meu pensamento e comecei a acreditar de forma diferente, vi o poder sobrenatural de Deus. Muitos de vocês desejam esses resultados, mas hesitam em receber a faísca que causou essa explosão em minha vida. Mas não se pode ter o fruto sem a raiz. Você pode tirar os limites de Deus. Você pode começar a ver Deus e se multiplicar e aumentar a sua eficácia e transformar a sua vida. E não precisa levar 10 anos. Pode começar dentro de 1 semana ou 2, se você pensar direito. Pode demorar mais para a manifestação chegar. Muitas coisas que Deus começou a fazer em minha vida ainda acontecia 5 ou 10 anos depois. Mas depois de fazer esses ajustes em meu coração, é apenas uma questão de tempo até ver os resultados em sua vida. Não cheguei, mas já fui. Estou a caminho. Alguns de vocês não foram embora. Alguns de vocês estão presos. Alguns de vocês querem que as coisas sejam diferentes. Mas, se não mudarem algumas das suas maneiras, como pensam, voltarão ao próximo ano exatamente no mesmo lugar, orando e pedindo a Deus que faça as mesmas coisas. Não é Deus que está se limitando, é você. Você está limitando-o com os seus pensamentos ruins e terá que mudar do jeito que você pensa. Você terá que parar de se comparar com os outros. Você terá que se aprofundar a palavra e encontrar pessoas que fizeram o extraordinário e dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Ele fez isso por elas, Ele fará isso por você. Atos 10, 34. Deixe a palavra de Deus desafiar você. Deixe o Espírito Santo falar através de você e pintar um quadro
do que você deveria ser e do que deveria estar fazendo. Comece a tirar os limites de Deus.